Capítulo 9. As frequências da percepção consciente. A frequência da nossa percepção consciente não é limitada pelo nosso karma, nem pelos nossos atos, ou pelo peso do nosso corpo emocional. É dirigida só pela intenção da mente superior, que é o aspecto da percepção consciente que consegue se estender além da realidade tridimensional. Por intermédio da mente superior, conseguimos ir facilmente das profundezas do desespero para as alturas do êxtase. Mesmo que nos sintamos presos no corpo físico e nos dilemas emocionais, ou atolados nas realidades diárias, todas essas coisas podem ser apagadas imediatamente, apresentadas e misturadas de novo por meio da força do foco da mente superior. Trata-se de energias que não são alheias a nós, são o dom da nossa presença nesses corpos. Por intermédio da bioquímica do nosso corpo, podemos modificar a taxa cardíaca e a química do sangue no cérebro e, além disso, podemos modificar o campo da aura e, consequentemente, a frequência do corpo emocional. De modo que temos à disposição praticamente qualquer oitava que quisermos, exclusivamente através da nossa intenção. Quando praticamos a nossa intenção, a clareza da nossa vontade, começamos a entrar em contato com frequências que modificam a nossa percepção e tudo que sentimos da realidade. Todo tipo de matéria começa com um pensamento, transformado em forma pela vontade. É a alma que dá permissão para haver a manifestação. Como alterar as frequências? Para você aprender a deslocar as frequências da sua percepção consciente, é necessário obrigar o eu a se manter na presença do seu campo de energia. Conhecendo as suas energias sutis, você pode modificá-las sem esforço, varrendo conscientemente os resíduos e os resquícios cristalizados usando a respiração, as cores, o som e a compaixão por si mesmo. Se começar se agitando muito, vai agitar também as energias estagnadas que há dentro e ao redor do seu corpo. Energias que literalmente vão sair girando e, posteriormente, quando você se sentar, vai sentir claramente a energia se deslocar para fora do corpo. De modo que assim, você fica com uma referência para o seu corpo da aura. Um dos meios mais fáceis de ter acesso à luz da percepção consciente é a respiração. A respiração atrai o prana, que é aquela energia cintilante que rodeia todos os seres vivos e tem um aspecto de pontinhos minúsculos de luz. Um exercício de respiração prânica acumula carga no corpo e faz com que meditar em si próprio como ser de luz fique mais natural. Quando você inala, absorve o prana e ativa a luz da percepção consciente dentro do corpo. Quando exala, retira as toxinas do corpo. Respire lenta e profundamente e imagine as fibras multicores do seu corpo áurico irradiando da sua pessoa. Note qualquer cintilação que ocorrer e, com imparcialidade, simplesmente use a sua vontade para aplaná-la e soltá-la. Aqui começa a opção, prestando atenção nessa energia que emana. Você consegue modificar qualquer ponto dela que esteja impedindo de prosseguir, de modo a ficar uniforme e forte. O corpo físico e os corpos sutis têm um sistema de energia completo que facilita as frequências aumentadas da percepção consciente e mescla umas com as outras para acelerar a corrente da vida. O sistema nervoso tem uma rede de distribuição de impulsos que atravessa saltando a sinapse. A qualidade e a frequência desses impulsos são influenciadas pela força vital Shakti, que é muito sutil e se movimenta dentro e ao redor das vias nervosas. Aos canais meridianos que aproveitam os fluxos de energia e aos grandes canais de sangue e linfa que movimentam os fluidos pelo corpo todo.
Todas essas diversas energias de movimento precisam estar sintonizadas entre si para que as novas frequências da percepção consciente se mantenham. A energia do êxtase, que é um fogo rápido, é tão explosiva que o sistema nervoso precisa ser ensinado a alongar a intensidade alta do tom, para impedir que caia no seu oposto, que é o desespero. No meu livro intitulado Êxtase, Chave da Dimensão Espiritual, falo da pulsação real da energia de êxtase, que se desloca da excitação do êxtase para a euforia e depois para uma bem-aventurança que se conserva, de modo que existe uma pulsação alquímica que mantém um nível de integridade responsivo. Se você quiser ser capaz de manter esses estados, precisa lançar os alicerces. É facílimo e direto perguntar ao corpo qual a cor de que ele precisa para se animar. À medida que você absorve essa cor no corpo, vai sentindo a mudança. A luz é um meio amoroso de eliminar a negatividade, a doença, as emoções negativas ou os tecidos de uma cicatriz. Criam um tom embaçado ou escuro no corpo porque não há movimento do chi, ou energia, ao passo que a presença da luz restabelece o movimento e desfaz o bloqueio que traz um novo equilíbrio. É simplesmente isso. O som é o canal Yang que serve para modificar energia, porque tem o potencial de interromper ou de assumir a pulsação de todos os tecidos do corpo. O som consegue até destruir a matéria, de modo que deve ser usado somente em harmonia com o mandato do corpo e não deve ser escolhido arbitrariamente pelo cérebro. O som que recomendo é uma espécie de feito com a boca fechada, porque tem acesso à vibração real dos elétrons das células. Uma das mediações mais poderosas que conheço é sintonizar os átomos das suas células e depois imitar aquele som. Um dia pode ser alto e no dia seguinte talvez seja baixo. Isso permite que a evolução do corpo absorva o holograma de todas as partículas, que podem ser formas de pensamento, bioquímica, frequências de luz e pulsações. Todas essas energias universais vêm junto com o som que você emite com a boca fechada. Esse som permite que todas as energias radiantes divergentes comunguem entre si e criem uma integridade que ajuda você a entrar e sair do tempo e do espaço, além de manter a frequência do corpo físico num estado elevado, embora integral. Como penetrar no não manifesto? Normalmente, a primeira coisa que as pessoas sentem quando penetram numa realidade não manifesta é um desvio profundo da percepção da luz. Isso é verdadeiro porque as energias estão repletas de essência, com o prana, que é a energia da força vital. E com a luz, isso só acontece na proximidade da morte e na própria sensação de morte. No momento em que você esquece o eu separado individual e sente o eu não como corpo físico, nem como uma sensação emocional, e sim como percepção consciente, transforma-se em fonte de intuição. É a força feminina, a intuição, o potencial que consegue se movimentar livremente em qualquer direção escolhida. A luz que impregna os níveis cósmicos é a essência da percepção consciente. Quando você se situa no centro da percepção consciente, há uma radiância que é causada pela incrível mudança da força vital, que começa a pulsar ao seu redor. Quando você percebe essa radiância e vê que existe uma energia radiante que vem de você mesmo, passa a ser capaz de perceber radiância em toda parte. O eu individual se rende e flui para o todo. O caminho da energia feminina é fundir-se, unir-se, incluir todo tipo de radiância, todo tipo de presença. Quando existe percepção consciente,
você consegue articular o holograma de modo que tudo que sente e todos os potenciais presentes no holograma sejam iguais. A frequência de radiância não separa o negativo do positivo. Simplesmente existe a vida, que é divina. A energia Shakti carrega a centelha de luz que cria o corpo e também flui por todos os corpos sutis. O Shakti feminino nutre e sustenta as finalidades da vida, a intenção kármica que permite que a alma cresça. É o Shakti que agita a energia Kundalini. O poderoso Kundalini desperta na puberdade e representa o potencial da criação e da procriação. Se não é dissipada no nível sexual, pode arremeter para cima e ativar a iluminação. Como usar as energias? Não existe quem não consiga ativar, utilizar e até dominar as diversas energias, simplesmente seguindo o fio da percepção consciente e sentindo aquela energia. A realidade do êxtase, ou radiância, a força do Chi, mostra como você pode se tornar uma parte da energia à medida que ela molda e torna a moldar a finalidade e a forma articulada. Tudo que você tem a fazer é meditar sobre a essência das diversas energias. A meditação cria o espaço para a modificação da percepção consciente. Conduz você ao centro, ao ponto invariável do universo. Não é a mesma coisa que procurar alcançar alguma coisa que constitui uma meta que está fora, diante ou acima de você. É algo que é adequado ao seu eu verdadeiro. O tempo desaparece quando você se situa sozinho nessas frequências do Chi. Não existe o que vem depois ou o que teremos dentro de 10 anos, porque você vai ficar completamente alimentado pelo que tem direito neste minuto. A percepção consciente não tem limites, jamais se acaba. Como ativar o êxtase? Um bom exercício para você se ensinar a respeito de diversas oitavas é simplesmente pedir ao seu eu superior que lhe mostre a frequência do êxtase. Se você pedir e depois se situar num espaço de meditação receptivo, o corpo vai começar a se sintonizar com as frequências do êxtase, o que permite que a energia universal seja absorvida por você. No momento em que você começa a meditar em êxtase, vai ser capaz de perceber a sua própria separação. Vai entrar diretamente na pura energética e na essência da percepção consciente. Sempre que pedir, vai ter uma sensação de êxtase. Cada vez que você invoca o êxtase, ele penetra em você de modo diferente. O seu corpo vai senti-lo num lugar diferente ou será estimulado por uma sensação ou corrente ligeiramente diferente, porque tem literalmente muitos trilhões de registros de êxtase de muitas vidas e dimensões trazidos por infinitas sensações de forma. Cada energia, cada frequência de percepção consciente é, em si, um limiar para outro nível. Por exemplo, quando você se abre para o êxtase, o resultado é um aumento de radiância e você pode passar a se ver como um ser radiante. Pode sentir o reconhecimento de energia irradiando para fora e pode testemunhar a radiância ativando o seu corpo etéreo ou corpo de luz. O êxtase é uma espécie de radiância lançada, por isso é tão difícil mantê-lo. Se você a reconhece como uma mudança inicial para a expansão e depois se concentra no ponto invariável do centro, como por exemplo o zumbido do átomo, aparece uma percepção consciente integral que torna seguro para o corpo de luz passar a ser ativado, sem perder a ligação com a fisicalidade, para a terceira dimensão. O corpo etéreo, ou corpo de luz, é formado pela aglutinação de energias luminosas que refletem a alma.
Existe um novo deslocamento da interface que há entre os corpos sutis e faz com que o corpo emocional comece a se alimentar de luz, em vez de limitar a luz, porque, à medida que vai sentindo a expansão e a liberdade, perde as lembranças de solidão e separação. Quando a percepção consciente atinge as oitavas disponíveis no corpo de luz, a eletroquímica do corpo emocional e do corpo físico é alterada e você sente a fusão do eu com a alma. Por meio das mesmas frequências de luz que se reúnem, o corpo de luz é iluminado e se aglutina em forma. Quando você se alimenta por meio do corpo de luz, há uma cura psíquica magnífica para o corpo tridimensional. Os corpos físico, mental e emocional recebem um descanso muito necessário de ansiedade e excesso de estimulação. Quando você começa a trabalhar com o seu corpo de luz e com todas aquelas frequências incríveis, é importante usar muita delicadeza para com o corpo físico, porque a excitação do sistema nervoso pelo fluxo, pelos canais de energia e pelo chi é tão grande que pode constituir um choque para o corpo. Este deve ser protegido com repouso e líquidos, de modo que, quando você atrai a pureza daquelas energias radiantes para si, não cria uma limpeza extenuante demais para o sistema nervoso do corpo. A tranquilidade da meditação é o que protege os corpos físico e emocional e permite essa aceleração. É o ponto do centro em que o eu reconhece a capacidade de se movimentar para a frente e para trás, saindo e entrando do manifesto para o não manifesto sem confusão, porque está em contato com o centro de irradiação. No Instituto da Luz, enquanto vamos escrutinando os registros akáshicos e eliminando as limitações do resíduo emocional, emergem as sensações de radiância e satisfação divina. O reconhecimento irrestrito de vidas passadas em que você conseguiu ter acesso a tais frequências radiantes, esse chi poderoso acelera e eleva ainda mais você para o caminho escolhido pela alma. Não tenha receio de reconhecer a si mesmo e utilizar a sua percepção consciente, de invocar o êxtase ou de usar a energia de radiância. Tudo isso lhe pertence. As crianças fazem isso o tempo todo. Elas não têm pudor em sentir o êxtase e a radiância e brincar com ambos. Nós também podemos brincar com isso. É tudo nosso. As crianças não se comportam assim porque são inocentes ou jovens, e sim porque ainda estão ligadas à energia superior. Têm um estoque tremendo de energia ilimitada para correr e pular, porque ainda têm acesso à radiância que as fez tomar a forma de um corpo. A criança não precisa dizer o que isso significa e simplesmente aceita e reage às correntes que estão em toda parte. Invocando a criança interior e pedindo: mostre-me a energia do êxtase. Você sente fagulhas de cores e centelhas de luz que dançam. Ou tem vontade de dar risadinhas ou alguma coisa que represente as frequências de êxtase para você. Quando você passa a brincar com a radiância, todo aquele controle e limitação, aquela incapacidade de se acelerar, simplesmente desaparecem diante da emoção de se expandir. Tudo o que você precisa fazer é dar a si mesmo permissão de se soltar, mesmo que seja por um instante. Inicialmente, só vai ser capaz de ir vagando para as faixas mais altas de percepção consciente durante períodos minúsculos de tempo. Mas cada sensação dessas cria uma base a partir da qual você pode construir, de modo que cada vez fica mais fácil voltar. Concentre a sua intenção e pratique o exercício seguinte. Diga: muito bem. Estou me sentando num espaço de meditação e vou pedir que esta energia venha a mim. Pode invocar o êxtase num dia e pedir uma sensação de radiância em outro. Cada vez que você faz isso, está formando um vocabulário que, através das partículas de karma
e dos registros começa a insinuar de volta a matriz do eu pessoal no todo da alma universal. O êxtase comunga com a satisfação. É como uma energia que percorre um Möbius, um 8 que circula no ambiente abrangendo você, sem deixar de se expandir e se desenvolver para fora. O êxtase é uma energia mais yang do que outros estados radiantes, como a satisfação, por exemplo, porque excita muito o sistema nervoso. Do mesmo modo que um homem e seu orgasmo, o êxtase ejacula a energia até que ela se esgota e o pêndulo oscila de volta, geralmente criando uma esteira momentânea de depressão ou dúvida, como se fosse a esteira de espuma de um barco, por causa do vazio que provoca. O corpo emocional passa então a assumir o comando porque tem medo de ser aniquilado. À medida que você se expande, o eu, ainda pequeno, passa pelo mesmo tipo de morte que o corpo sente quando atravessa o funil, que vai do mundo tridimensional para as energias universais. Você pode perceber essa espécie de satisfação, ou pode deixar que o corpo emocional o deixe cair rapidamente. Mas é bom lembrar que esse vazio é a oportunidade de encher o eu de vibrações superiores, e que sempre há uma opção de não voltar nunca aos níveis de vida inferiores. Cada vez que você se concentra em energias superiores, está se libertando dos planos vibracionais lentos, que são considerados da alçada dos adultos. Por isso, não é só a criança interior que fica ligada, é a pessoa toda. A propriedade elétrica do êxtase pode ser sintonizada com o corpo se expandirmos a liquidez da pulsação deste. O fluido é o mar amniótico da energia feminina. É a fonte inescrutável da intuição transcendente. Aprenda a usar o embalo para diante e para trás que constitui a pulsação da parte feminina, que não para de espiralar para cima, entrando e saindo e fundindo o homem com a mulher. Os níveis excitados do Chi estimulam todas as energias do corpo e abrem os canais para o orgasmo cósmico. Orgasmo cósmico é o ímpeto do orgasmo elétrico, sentindo na corrente genital, aumentando 1 milhão de vezes. Quando ocorre esse orgasmo cósmico, cada uma dos trilhões de células que há no corpo entra em ignição e parece explodir com a carga de energia. Raramente acontece durante o ato sexual com um parceiro. Acontece nas horas mais inesperadas, como por exemplo, ao sermos acordados do sono. Quando o corpo está totalmente aberto, ocorre espontaneamente. Cada vez que você usa à vontade a permissão para perceber, está atingindo oitavas cada vez mais altas. As dimensões da realidade se expandem e ficam mais sutis. A comunicação com a vida explode em canais de reconhecimento, que quebram as barreiras existentes entre as espécies, entre a natureza toda. Nesse ponto você está penetrando no mundo dos mágicos, dos gênios, dos santos. Você consegue entrar em comunhão com os golfinhos, os passarinhos e as estrelas simplesmente se abastecendo no vasto repertório sensorial que existe além da percepção humana comum, que está adormecida. Por meio do mecanismo do velho cérebro, você consegue revisitar a memória genética dos padrões evolutivos e das capacidades receptivas de todos os seres que existiram antes de você. No futuro será reconhecido que não se trata apenas de uma sensação de enriquecimento espiritual, e sim de algo que pode muito bem trazer segredos de sobrevivência vitais para a nossa espécie, quando lidamos com riscos ambientais que nos colocaram em perigo, mas já foram superados por outras espécies. Usando a energia espiritual feminina, você consegue perceber que as aves intuem as coisas porque você evoluiu do cérebro de uma ave, assim como evoluiu do cérebro de um inseto que tem capacidade de sobrevivência muito desenvolvida. Permita-se sondar além do repertório humano, que o aprisiona nas aleias estreitas do seu limitado corpo mental. O terceiro olho é o dom dos seres humanos.
ele tem acesso à intuição holográfica, vê, e com isso dá articulação à essência. No sentido espiritual, o que dá forma à essência é a energia intuitiva do feminino. Na escola Nizone, identificamos mais de 70 sentidos com os quais é possível sentir a vida. Há o sentido de sensualidade, de delícia, de sucesso, de radiância. Tudo faz lembrar o divino. A sintonização dos 70 sentidos é um exercício de percepção consciente, um exercício relacionado com as frequências radiantes da iluminação. Quando você começa a explorar aquela bateria imensa de sentidos, seu eu desaparece. Se você consegue sentir ou saber o que os pássaros sabem, já não é mais uma partícula, nem é mais apanhado dentro da unidade humana separada. O exercício de perceber os sentidos ultrapassa em muito a limitação da dor do prazer e os 5 sentidos. Quando você escuta o 6º sentido e atravessa o véu da matéria, segue-se uma incrível explosão de percepção consciente e você passa a abranger o universo. Iluminação é simplesmente a inclusão de tudo isto. É a intuição universal. Não exige luta. Só é preciso que a pessoa se entregue até chegar àquele ponto fixo do centro que é a capacidade do feminino. É de fato simplesmente um processo de reconhecimento, fazendo exercícios simples ou permitindo-se comungar com essas frequências universais. Você está levando o universo inteiro para o seu próprio centro. Ao fazer isso, começa a manifestar sem nenhum esforço o potencial da percepção consciente humana. As oitavas femininas são as oitavas de espírito que deixam de lado a urgência dos corpos físico e emocional, pondo você em contato com os potenciais mais elevados, tais como o potencial do êxtase, da satisfação e da bem-aventurança, em vez de julgamento, limitação e medo. Quando você começa a falar a língua da energia do feminino, as energias despertam e começam a percorrer a sua pessoa. E você consegue aprender a deslocar à vontade essas oitavas de percepção consciente. Quando você entra nos mundos não manifestos, a realidade não repousa em coisas pequenas, em partículas. Expande-se miraculosamente e inclui variedade e prazer infinitos. Experimente este exercício. Por exemplo, trace uma linha elétrica azul na sua frente e tenha a intenção de que, quando passar pela linha, atravessará o limiar que leva a oitavas superiores. Depois, sinta-se ir para a frente como se estivesse indo para a casa, como se estivesse tentando conseguir que a essência do seu ser abraçasse a alma. Simplesmente atravesse e veja o que percebe. Seja o que for que perceber, isso vai acelerar o chi do seu ser de modo que você vai poder reter essas energias até que elas de fato passem a fazer parte da sua vida. O ponto principal, o limiar da expansão da percepção consciente, está em você optar por obter a forma do vácuo, em moldar o nada em alguma coisa que consegue interagir consigo e lhe dar energia simplesmente porque você permitiu que houvesse um relacionamento. Quando você transcende o campo humano, recebe um banho de radiância que excede em muito o amor ou a percepção humana, mas consegue ajudar você a enraizar estas coisas aqui na Terra. Literalmente, é como ir para casa. Como a mente superior recebe continuamente sinais do além, sabe que você está tomando sua casa, seu lar, como referência. Ao traçar aquela linha, você diz: vou atravessar esta linha e penetrar no que não está manifesto. Isso não significa morte, como o corpo emocional pensa. Significa passar a ser incluído no universo. Todos nós ansiamos por essa inclusão, que é a energia do feminino. É o princípio da maternidade, que brotou da criação. O princípio criador não é apenas a força masculina moldando a forma. Tem origem no êxtase da criação que precede isso. A intuição feminina,
que não tem forma, vem primeiro. Depois, o êxtase da intuição cria o fogo, esse fogo da fusão que se desloca para fora e cria a forma. É a dança do homem e da mulher, o yin e o yang. Só quando ambos se entregam um ao outro, conseguem se fundir e transcender numa iluminação espiralante sem fim. A fusão do feminino é o abandono que nos expõe a receber e expande o arco da inclusão. Para ter acesso a essa energia, simplesmente temos de dizer: que sentido tem essa energia? Nem é preciso experimentar, porque qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Quando você se coloca nesse estado de paz e expansão, suas energias começam a acelerar e você passa a ter acesso às frequências do Chi, que tem força suficiente para dar forma ao que não tem forma. A mente começa a moldar e identificar as coisas, de modo que o que era apenas essência pode ser materializado. Por meio desta definição de forma, a mente participa da modificação da realidade. O corpo verifica e confirma isso com a ajuda dos 70 sentidos. Interage perceptivamente com a forma e reage a uma infinidade de estímulos. Talvez você se sinta como se o corpo todo tivesse zumbindo por causa da propriedade eletrizante dessa reação multidimensional. É fantástico. Vou dar como exemplo o ponto de vista de uma pessoa através da janela para o céu. A primeira incursão de uma certa mulher por aquela linha foi representada pela forma de um unicórnio branco que levava lamentos e lágrimas, porque a sua mera presença já criava um novo equilíbrio para a expressão feminina daquela mulher. O unicórnio sempre foi simbólico e sagrado. Sugere mundos invisíveis, mas em si é uma energia yang, onde o chifre insinua a mensagem da capacidade que tem de perfurar o véu. Tem uma imagem mágica que faz a alma perceber que entrou num domínio superior. O unicórnio é como uma ponte. Liga os espaços que separam o yin do yang, a essência da forma. A mulher sentiu-se elevada por uma presença espiritual, que conseguiu identificar e ao mesmo tempo sentiu-se abraçada por uma energia nova e poderosa que impôs a sua presença. Certa vez, quando eu mesma atravessei a linha elétrica azul, percebi uma espécie de sensação de transpiração que vinha do meu terceiro olho, bem no centro da testa. Tinha a leveza do orvalho, mas também tinha a integridade da seiva e a doçura do néctar. Literalmente deslizou pela testa e banhou os meus olhos. Ao mesmo tempo, sentia na parte de trás da omoplata, espalhando um perfume divino que desceu para a garganta. Transposto o limiar cósmico, os sentidos psíquicos e perceptivos se fundem de maneiras incríveis, de modo que você pode chegar a sentir o gosto de uma cor ou o odor de alguma coisa que está vendo. Seja o que for que perceba, vai estimular um efeito de cópia por parte das células e com isso oferecer a você o dom de um novo potencial. À medida que você cresce, a propriedade dos estados de êxtase que atinge não para de mudar. Existem muitos níveis de percepção consciente, ou seja, de iluminação. Todas as grandes verdades são simples e podem ser sentidas. Nenhuma realidade que tem caráter holográfico pode ser mantida dentro do campo conceitual limitado da mente finita. Pelo contrário, tudo que você invoca do vácuo não manifesto desperta a sua capacidade de identificar e ser uno com o universo e, consequentemente, ser infinito. Pratique com a energia da radiância. Até o próximo capítulo, meus irmãos e irmãs, que será o 10, a fusão da humanidade. E é o capítulo final. Grato a todos que chegaram até aqui. Não esqueçam de curtir e comentar se assim gostaram. Muita luz para vocês. Namastê.